Oi Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Saúde e Beleza. Hoje o assunto é depressão. Com certeza aí na sua casa, em algum momento, você já teve esse assunto como pauta. E quem eu trouxe hoje para conversar com a gente e falar mais sobre esse assunto, te falar o que é, quais são as causas e como te ajudar a sair desse quadro, te dar algumas dicas, é a incrível Yara Lorenzetti. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, uma referência aqui em São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, que prazer aqui. Estar aqui. Nossa, um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Mauana. A gente vai falar de um assunto pesadinho, mas que precisa, né? Precisa. É super necessário. Você sabe que hoje, incrivelmente hoje, no café da manhã, a minha funcionária estava falando, qual o tema que a senhora vai falar hoje? Eu falei, vou falar sobre depressão. Nossa, doutor, isso é tão importante, porque eu vejo que está aumentando tanto o número de pessoas deprimidas e elas não querem buscar ajuda. Quando você fala que elas estão deprimidas, elas não querem buscar ajuda, e é verdade. E às vezes elas acham que é frescura, acham que é drama. Muitas vezes. Não, eu estou vitimizando, eu não preciso. Não, é só eu arranjar uma pia de louça para lavar que eu vou ficar boa. E não é assim, né? Às vezes Ou o a negócio pessoa é diferente. fala, não, mas olha, você tem uma vida tão boa, você é tão bonita. Não é? Fica aí reclamando, avalia o todo. E não é assim, é químico, assim, né? Não. Vamos começar definindo? Vamos. Então, vamos o que é a depressão? O que ela causa na gente? Depressão, gente, é uma doença. É uma doença provocada pelo desequilíbrio, a desordem bioquímica no cérebro. Então, ela não é uma doença só emocional. Ela tem uma causa orgânica. É um desequilíbrio que acontece nos produtos químicos, nos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São produtos químicos que as células usam para se comunicarem uma com as outras. E quando essa comunicação é mal feita em função dessa deficiência química, afeta várias áreas da nossa vida, muito importantes, como o humor, por exemplo. Nossa, muito. Nós nos sentimos muito tristes, a gente tem muita vontade de chorar, vendo um comercial às vezes, ouvindo uma música. Temos muita angústia, aquela pressão no peito, aquela coisa ruim. Aumenta a ansiedade, a gente está sempre com pressa, como se estivesse faltando alguma coisa a ser feita. Sempre estamos nos sentindo devendo alguma coisa. É um sentimento sempre de cansaço, de desprazer, a gente não tem prazer com nada. Eu sempre digo que depressão é assim, é como se você estivesse vivendo em preto e branco. Tem a imagem, mas não tem cor. A Yara, ela tem um e-book, um livro, que o tema é Depressão, um caminho sem luz. E é isso. É o viver no preto e branco. É isso, é viver no preto e branco. A pessoa, falta o colorido para a vida, falta motivação. Mas é químico, não é químico, gracinha. Só que é aquela coisa, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, a gente nunca sabe, não é? O que desencadeou? Se essa desordem química favoreceu tudo isso, ou se coisas que nós estamos vivendo desencadeou essa desordem química. Então, nunca você vai ver uma depressão sem fatores emocionais ligados. E ela afeta até a nossa ninguém cognição. que tá vivendo bem, que está numa vida gostosa, que está com tudo certinho, que está num bom momento de vida, vai ter depressão. Não sei, nunca vi. Sempre está ligado com fatores que você está vivendo. Então, vamos falar também que a depressão, ela afeta a cognição. Além de afetar o humor,
ela afeta todos os nossos processos de aprendizado, de processamento de informações. Então, nós temos muita dificuldade para focar a atenção, para memorizar, para fixar e para lembrar informações. Muitos pensamentos negativos. Até para compreensão fica complicado. Fica. Muita baixa autoestima, sabe? Pensamentos de desvalorização. E aí a linha é ladeira abaixo mesmo, Aí né? é ladeira abaixo. Porque você já não está legal e ainda seu cognitivo afetado, seu humor já está ruim. Exatamente. E qual é a Cognição? tendência? Na área social, é você começar a se isolar. Você não quer falar com ninguém, você não quer falar sobre si, você não tem paciência de ouvir sobre o outro, porque a paciência fica muito afetada nos processos depressivos. Mas eu acho Você que quem fica tá em muito volta, irritado. perdão. Eu acho que quem está em volta também não tem mais paciência e até aceita esse É isolamento. muito difícil. Porque falar, eu vou ficar ouvindo só Lamúria, também não quero, não é? E é verdade, a pessoa não quer ouvir, porque fica aquele disco riscado, né? Muitas vezes a pessoa nem fica lamurienta, porque se ela tem uma boa percepção do outro, né? Mas ela se recolhe. Então, entra naquele isolamento mesmo, Sim. justamente para não ficar reclamando, porque ela está se sentindo mal o tempo todo. Se alguém perguntar como você está e ela for responder, Ela não pode falar a verdade. Não pode. Só que se ela falar, eu não estou bem. Se ela falar, estou bem, a cara já é outra, né? Tá, a expressão é outra. A respiração curta. Os ombros estão enrolados, o peito afundado, o olhar para baixo. Você vê na postura da pessoa, aquele olhar desvitalizado. E aí vai somatizando. O corpo reage muito nos processos depressivos. Você tem problemas gastrointestinais, então problemas digestivos, problemas de intestino. Você pode ter insônia ou hipersonia, que é aquela questão de você querer dormir muito para fugir o tempo todo do que você está sentindo. Você pode ter também taquicardia, pode ter uma dificuldade respiratória, tem problemas imunológicos, então você fica muito mais predisposto a fazer qualquer tipo de doença. Então, a depressão também afeta muito os processos somáticos. Então, quando você olha uma pessoa, você vê que ela está deprimida. É claro, né, especialmente para quem conhece, é claro. E você vê a modificação da pessoa antes e depois. Então, para os familiares, também dá para reconhecer. É nítido, né? É nítido. Por mais que não tenha muita percepção, é só você parar para observar, observar. A pessoa está mais triste, ela está mais caída, ela está mais intimista. Né? Você vê, você olha para ela, não tem brilho nos olhos, ela não tem... se ela sorri, até para sorrir um sorriso triste. Então, depressão afeta bastante. E afeta todo mundo que está ao redor também, não tem como, né? E quais são as causas da depressão, as principais? Olha, tem algumas causas. Genética é uma. Hoje nós sabemos, Amauena, que se você tem pai ou mãe com depressão, se você tem um histórico de depressão de pai e mãe na família, você tem 2 vezes mais probabilidade de desenvolver um quadro depressivo. Caramba, a gente já tem uma vida doida. Um monte de coisa acontecendo. Ainda tem a genética. Genética é uma coisa maravilhosa, né? Tem a genética. Ai, ainda bem que a gente puxa as coisas boas também. E se você tiver difícil. ou pai ou mãe, ou avô e avó também, você tem 4 vezes mais chance. Então, o fator genético é um fator importante, mas não necessariamente você vai desenvolver a doença. Por quê? Porque depende muito também do ambiental. Então, tudo que a forma como a gente vive e onde a gente vive, determina muito quem nós somos. Sim. Né? Determina muito
como nós vamos agir na vida. Influencia, né? Influencia. Então, e nós não estamos falando só da infância, embora a infância seja um alicerce sobre o qual nós vamos nos construir. Foi onde firmou. Onde a gente vai construir as bases da nossa personalidade, do nosso ser. Então, tudo aquilo que a gente viveu do ponto de vista afetivo e educacional vai ter uma importância significativa nessa formação. Sim. Mas também a vida adulta, o como nós vivemos a vida adulta, pode ser um grande gatilho para o início da doença, para esse desequilíbrio bioquímico que eu falei. Por exemplo, relacionamentos tóxicos, abusivos, seja do ponto de vista afetivo, profissional. Até das amizades. Até de amizades. O ambiente que você vive, os relacionamentos que você tem, vida estressante. Então, todo esse contexto que você vive, ele pode ser gatilho para o desenvolvimento da depressão. Tem muita gente que não tem até histórico de depressão genética. A gente tem até um... Nós temos. Daqui a pouquinho eu vou falar desse quadro aqui. Eu até arrisco a dizer que a gente tem um caminho de sentimentos para depressão. Como eu disse, você nunca vai ter uma depressão desacompanhado de fatores de vida, de fatores emocionais. Ela é alimentada. Elas funcionam junto. Eu digo que elas são irmãs siamesas, né? Então, funcionam mesmo junto. Vamos colocar, tem um slide. Olha, esse slide vai mostrar o seguinte. Quando você sofre uma agressão, e por agressão aqui, nós vamos entender qualquer tipo de fator externo que provoque uma dor emocional. Por exemplo, uma perda, uma morte de uma pessoa amada, uma traição, um divórcio, um desemprego, qualquer tipo de coisa que cause uma dor emocional, essa dor emocional vai gerar uma raiva. Até quando a gente bate o dedinho do pé na quina da cama, né, a gente sente aquela raiva de estar passando por aquele desconforto. Tudo E que raiva, nos faz mal, eu acho né? que é uma coisa para a gente entender que raiva é somente uma energia, uma reação. Raiva é uma reação natural que todo ser humano tem a uma dor que ele está sentindo. Então, toda dor gera raiva. Se a pessoa deu passagem para essa raiva, né, conscientizou, lidou com a dor, com a agressão, processou isso, deu um caminho para isso, ela vai superar. Sim. Que são os processos de luto vivido, onde a pessoa sente raiva, reclama, briga, depois chora, e acaba mudando de vida e ok, aceita, tem um processo de aceitação e supera o luto e vai continuar a sua vida bem. E outros acontecimentos da nossa vida. Outros acontecimentos, inúmeros, desemprego, de todos enfim, desamor, né? Se você superou, se você deu um caminho para isso e superou, ok. Foi. Se você guardou isto, negou isto, embutiu isto, não processou, você vai desenvolver uma mágoa. O que é a mágoa? Aquela coisa que fica voltando. Fica remoendo. Remoendo dentro. Essa mágoa vai se tornar um ressentimento. Que é quando você já tem aquilo que fica remoendo mesmo, voltando muito. E esse é um gatilho importante para a depressão. Então, atrás de uma depressão, você vai enxergar rastros desses sentimentos. Tem um caminho mesmo. Tem um caminho. Não é um caminho tão tranquilo assim, não é? Não é. Por mais que tenha, depressão às vezes, vem de alguma coisa. Sim, mas às vezes eu acho que você tem como elaborar isso, conversar, e você não consegue. E aí você vai fazer a mágoa do mesmo jeito. Mesmo
tendo preparo, tendo respaldo, Se, não é? se você tem respaldo, se você busca ajuda, não é? Se você é afetado por uma dor e se dá conta que você não está conseguindo lidar sozinho, Precisa pedir ajuda. se você pede ajuda, você vai receber ajuda, pode ser uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra para trabalhar isto, porque às vezes essa dor, ela na verdade também é um gatilho para outras coisas de passado, Sim. né? Então tem uma coisa, tem uma dor que é uma dor do presente, mas tem as dores que essa dor aqui, ela vira um gatilho para outras dores de passado. Então, ao invés dela ser assim, Ela era ela é bem pequenininha, mas grande. ela é imensa lá Ela é atrás. imensa lá atrás. Então, ela se junta. Quando isso acontece, aí você vai precisar da ajuda de um profissional para poder te ajudar. E muitas vezes a ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de medicação. Do né? mesmo jeito que tem esse caminho para a depressão, também tem um caminho de saída. Tem um caminho de saída. Tem, claro. Senão. Não, mas um caminho assim, um caminho legal para as Não, pessoas que estão lá em eu casa. faço Olharem e falar, até. ai, meu Deus, tem um eu caminho. falo que tem que 7 bom. passos de sair. 7 passos. 7 Gente, passos. vocês estão prestando Vamos lá. atenção, né? Eu 7 adoro. passos para Olha, sair ainda da vai depressão. aparecer aí para Vai. vocês verem, para vocês Vamos ver. gravarem na O cabeça de primeiro é vocês. reconhecer que você não está bem. Principal. Né? Se você não reconhece, não tem jeito. Você tem que reconhecer que você não está dando conta de elaborar, de conviver com essa dor, e você está começando, essa dor está começando a incomodar muito. Então, falar com alguém que você confie, Sim. pedir uma ajuda profissional. Nem sempre precisa ser uma ajuda profissional. Às vezes você pode pedir ajuda para uma pessoa que você confie bastante, pode pedir ajuda para pessoas que você convive. E às vezes sim, você precisa de uma ajuda profissional que é muito adequada nesses casos, né? Que são pessoas que estão preparadas para poder Pra te trabalhar, ajudar. para te ajudar e vão te acolher. Sim. Né? O segundo passo é você buscar essa ajuda. Né? Que às vezes a pessoa se reconhece, mas fica receosa. Às vezes a De pessoa buscar. reconhece, mas eu não vou. Terapia é para pessoas fracas. O que vão pensar de mim se eu buscar ajuda? Eu não estou sendo forte. Ainda existe, infelizmente, preconceito. Não é? Então, gente, isso é preconceito. Força é justamente aquele que. Forte é aquele que busca ajuda para viver melhor. Se você for conversar Então, com quem você confia mesmo, na sinceridade, você vai descobrir que todo mundo faz terapia. Todo mundo E se precisa, sente melhor. e se sente melhor. E tira os pesos E do dia a dia. E às Exato. vezes te leva numa vida muito mais tranquila, muito mais suave. Exato. Aquilo que você às vezes vai remoer, vai virar seu ressentimento, paz, né? Não, e terapia é para você viver melhor. Sim, Não eu é? adoro. Terapia Eu sou é pra suspeita. A viver minha, melhor. toda semana eu não vejo a hora que chega. Tem dia que eu faço ela chorar, tem dia que eu faço ela rir, mas é maravilhoso. Mas é muito bom. Vamos E para o o terceiro passo. As duas já ansiosas com o terceiro Então, passo. vamos lá. Ah, o que eu Fazer gosto. atividade física. Gente, sedentarismo tem muito a ver, potencializa muito os processos depressivos. Então, quando você faz atividade física, você libera hormônios importantes para aqueles neurotransmissores, para melhorar a comunicação entre as células. Então, a atividade física é importante na saída da depressão. Se você não consegue fazer uma atividade física ainda, não ir para uma academia, não tem problema, suba escada, anda dentro de casa, comece com 15 minutos, 20 minutos, mas é importante você acionar o seu físico, sair do sedentarismo. Quarto passo, cuidar da sua alimentação. Hoje nós sabemos que a microbiota, que são os micro-organismos intestinais, eles têm muito a ver com o humor. Eles afetam muito o humor.
E as comidas processadas, elas danificam muito essa microbiota. Então, a alimentação é importante nos processos depressivos. Comer comida como de antigamente, feita em casa. Eu tenho uma amiga que ela come super bem. Super, super bem. E ela posta muito atividade física, Sim. ela é assim, geração saúde, mas ela não trabalha com isso, o Uhum. que é muito legal, porque aí não fica parecendo que ela tá fazendo o merchan dela. Sim. E ela fala, comida de verdade. Comida e aí ela de verdade. posta aquele monte de legume que ela fez no forno. É. Gente, é uma coisa. É. E é isso, é a comida de verdade, A né? comida de verdade. Porque nós comemos muita porcaria hoje. Mas é tudo muito rápido, muito prático. A gente vai Os nessa fast foods, todos esses afetam muito a microbiota. Então, nós estamos... Açúcares, abuso de álcool, uso de drogas. Então, tudo isso tudo isso piora a tua microbiota, que vai piorar o teu humor e que vai ser um gatilho de depressão. Então, o intestino é nosso segundo cérebro, né? Estão pesquisando muito ele agora. O segundo cérebro. Nossa, o quinto passo, não esperar ter vontade. Eu sempre digo, olha, quando a gente está deprimido, nós não temos vontade. A gente tem que dar força para a decisão. Eu tenho que decidir fazer alguma coisa para melhorar. Veja, o processo depressivo, ele começa a modificar quando você se acolhe e vai começar a se ajudar. Então, tem ajudas externas, mas tem esse movimento para você se ajudar. Então, não espere ter vontade, porque você não vai ter. Eu vou esperar ter vontade de andar. Não vai ter. Não vai ser na disposição, vai ser na disciplina. Vai ser que você vai na decisão. Você vai decidir e falar para você, eu vou andar para eu me sentir melhor. E vai. E vai. Você vai pegar o seu lado, que quer melhorar, e vai fazer. Esse é um dos passos importantes para a saída da depressão. Outro passo, por favor. O sexto, respirar melhor. Na depressão, nós respiramos mal. A gente respira curtinho e superficial. Então, na internet você vai encontrar vários exercícios de respiração. Comece a respirar, fazer exercícios mesmo. Quem respira pouco, vive pouco. Respiração é o oxigênio para a vida. Então, tem que respirar bem. Eu sempre falo disso aqui. Eu até fui no programa da Raquel, procurem aí. Eu vou deixar o link para vocês depois embaixo aqui, para vocês localizarem que tem uma respiração guiada, um relaxamento de respiração guiado, só que com consciência, né? Aqueles que você sai e volta. Mas para você fazer sentado, no trabalho, justamente para isso. E o sétimo passo, o último, melhorar o seu sono. A gente sabe hoje que o sono é um dos grandes fatores para desencadear gatilhos depressivos. Hoje as pessoas dormem muito mal. A gente até fala de higiene do sono. Primeiro que as pessoas dormem com o celular aqui, na cabeceira da cama. Por mais que você coloque seu celular no modo noturno, o fato de estar ali, seu cérebro vai estar em alerta. Não vai desligar completamente. Então, o seu sono, de alguma forma, será... Se ele está ali, é porque você sabe que pode ter uma ligação. Deixa longe. Você está sempre esperando alguma coisa. Sim. Quer dizer, você não vai desligar. E qual é a indicação para você dormir bem? Quarto silencioso, totalmente no escuro, sem distrações, né? Cama limpa, cama gostosa, cheirosa, não é? Isso é necessário para se ter um sono de qualidade. Então, tem pessoas que dormem muito tarde, dormem mal, acordam cedo, têm uma vida muito estressante. Então, o sono hoje é um grande gatilho. Cuidar da higiene do sono é muito importante. E se você está com depressão, então, aí você precisa cuidar mesmo. Se você está com insônia,
procure ajuda, porque a insônia, ela potencializa cada noite de sono mal dormida, no dia seguinte você vai estar um pouco mais deprimido ainda. Então não é normal ficar sem dormir. Não é normal e não é bom. Aliás, a ausência de sono hoje está comprovada que ela piora a memória, ela piora a fixação e retenção de informações. É o que a gente mais quer ter para piora sempre. Vamos dormir, gente. A sua atividade do dia a dia, Sim. porque você está muito cansado. Então, repousar, ter um sono de qualidade é fundamental para a saúde, esteja você com depressão ou não. Até preventivo, então. Até preventivo. Pessoal, vocês sabem que eu queria, assim, ficar aqui até amanhã conversando, mas a gente não pode. A Yara, ela tem um Instagram, que é o @Morada da Consciência, e é um canal do autoconhecimento. Então, acessem, indiquem para os amigos, tem muito conteúdo incrível lá. Nós temos mais de 500 vídeos. Não, e o que eu adoro da internet é que parece que o universo conspira para que você tenha uma resposta. Eu nem sou muito de rede social, eu não tenho nem muito tempo. Uhum. Mas aquele minutinho que às vezes eu olho, às vezes eu acordo com um pensamento, e aí eu pego o celular, quando eu olho, parece que minha resposta para aquilo que eu estava pensando. Então, assim, eu acho que é um canal incrível. Mesmo, não falo para te agradar, que você sabe que eu nem sou disso. Mas eu acho que é legal. Então, tem muito conteúdo, até para as pessoas estudarem, para elas se conhecerem, para elas terem como ferramenta para ajudar. Sim. Olha lá os vídeos da Yara. Esse canal é o meu filhinho. É o nenê. É o meu nenê. Não é o nenê, já é uma criança crescida. É uma criança crescida. É que ela não vai ser adulta nunca, porque né, a gente nós tem temos mais de 500 vídeos já nesse canal. Não, é muito legal. E temos um presente. As 10 primeiras pessoas que acessarem o direct da Morada da Consciência vão ganhar o link do e-book da depressão. Exatamente. Do Caminho Sem Luz. Então, fiquem à vontade. Procurem se realmente tem essa necessidade, como são os 10 primeiros, né? Então, se você está buscando isso, tem esse presente que a Yara está dando para vocês. Olha que legal. Não é cansativo, é uma leitura gostosa de fazer. Eu confesso que eu não sou da leitura e eu adorei. Eu li rápido, eu li fácil. É um livro de muito fácil absorção. Sim, muito legal, muito bom. Muito rápido, não é complicado. Yara, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada a você, Mauana, pela possibilidade. Eu te quero de novo aqui. Né? A hora que você Agora quiser, vai ter uma com volta todo no prazer. podcast, eu vou mostrar para vocês vão assistir, vão prestigiar o trabalho dela. Gente, sigam @Mauana Rabelo e peçam tudo que vocês quiserem de tema, que vocês sabem que eu preparo tudo com carinho para vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.